Eu digo que uso a CIF. O que significa usar a CIF? Primeiro, o modelo biopsicossocial, ele deve fazer parte do seu raciocínio. Se você desconhece o modelo, se você ainda, no seu primeiro contato com o paciente, se ainda faz, aquela, você pega os dados pessoais, você ainda pega história da moléstia atual. Ainda veio a queixa principal, né? Queixa principal. Você ainda faz esse tipo de coisa? Né? Ainda vem todo o resto aqui, né? Okay? Se você ainda faz esse tipo de coisa, você não conhece o modelo biopsicossocial. Apaga isso. Você não vai mais fazer isso na prática clínica. É óbvio que os dados pessoais, né, que você vai agora chamar de fatores pessoais, são coisas que você, da mesma maneira, vai continuar coletando, sem dúvida. Mas qual vai ser o seu primeiro passo? Os fatores ambientais. Você vai conhecer primeiro quais são as barreiras e facilitadores da vida do seu paciente. É claro que você não vai perguntar assim, quais são as suas barreiras e facilitadores? Não. Você usa alguma órtese, você usa alguma prótese, você usa algum medicamento, alguma pessoa precisa te ajudar em alguma coisa, isso é apoio em relacionamentos, você precisa de algum tipo de acessório no trabalho, em casa, etc e tal. Então, essas necessidades vão fazer parte da sua primeira abordagem. Depois você vai partir para atividades e participação. No que você está limitado agora? Quais são as suas limitações? Quais são as limitações? Quais são as restrições? Você não precisa usar, eu estou usando aqui os termos da CIF, né? Mas você pode usar, obviamente, palavras, uma linguagem coloquial, né? Claro. Mas para conhecer quais são as dificuldades, por que isso? Porque aqui é onde você vai determinar os objetivos de tratamento. Aqui você vai determinar os objetivos, porque as dificuldades que ele enfrenta na vida são as dificuldades que você vai ter que ajudá-lo a vencer. Por último, você vai para as funções estruturas do corpo. Por último, por último. E aqui sim ele vai te contar a história, aqui sim ele vai falar de forma pormenorizada as alterações fisiológicas e anatômicas que ele supõe que tem. É aqui que você vai fazer os testes específicos, é aqui que você vai olhar ou solicitar exames complementares, né? E na hora de determinar os objetivos terapêuticos, é para cá que você vai olhar. É a matriz da informação da CIF. Então você vai deixar de falar que o meu objetivo é aumentar a força. Ok, você até pode incluir isso como algum objetivo secundário, mas seu objetivo principal é fazer com que o paciente tenha de volta aquilo que ele perdeu, e é ele que vai guiar isso. Por isso que o modelo é chamado de personal centered, centrado na pessoa, né? Então, quais são as dificuldades que ele vive? Essas aí serão os principais objetivos terapêuticos com ele. Como que vai ser a sua prescrição terapêutica? Como vai ser a sua prescrição? Primeiro, a sua prescrição precisa diminuir as barreiras mentais dentro das suas possibilidades. Você
Sabendo do ambiente, você vai ter. Ah, é um paciente que tem risco de queda e os tapetes aumentam esse risco. Então, a primeira orientação sua, a primeira prescrição sua, a primeira recomendação sua é retire os tapetes. Então, diminuir as barreiras e potencializar facilitadores. O que você pode prescrever de facilitadores para eles? Me refiro a adaptações, próteses, órteses, etc., tudo aquilo que você encontrar, né, no domínio, no componente de fatores ambientais da CIF. A sua prescrição vai, obviamente, influenciar muitas vezes está falando de recuperar um tecido, de recuperar a fisiologia de um órgão ou de um sistema, né? Então, claro, claro, claro. Mas o tópico principal é o de recuperar atividades. É por aqui que você controla. É por aqui que você diz, o paciente melhorou. É por aqui que você diz, ele pode ter alta. Então, esse é o foco que o modelo traz. Bom, isso se trata de usar CIF, os conceitos da CIF, a linguagem da CIF. Você não vai usar palavras diferentes da CIF, certo? A gente ouve por aí, por exemplo, capacidade funcional, que é um termo que existe na literatura. Né? Só que esse termo existe na CIF? Não. Ele não existe na CIF. O significado de capacidade funcional é parecido com o significado de funcionalidade. Se é um termo que não existe na CIF, você não usa. Ponto final. Reabilitação. Reabilitação, como todos nós sabemos, é um processo de recuperar voltar a ter participação social. Então, só precisa de um processo de reabilitação quem está restrito à participação. Pode haver uma pessoa com um problema numa função e estrutura do corpo sem restrição da participação. Então, o tratamento dela não será um processo de reabilitação porque ela não está restrita. A reabilitação, você não pode reabilitar um joelho, reabilitar um pulmão, reabilitar um coração. Por que você não pode fazer isso? Porque você não vai fazer o joelho, o pulmão ou o coração voltarem a ter participação. Então, vamos aprender a falar e a escrever. Uma coisa é recuperar a função, recuperação funcional, recuperar a amplitude de movimento, recuperar a fração de ejeção ideal. Então você está falando de recuperar uma função de um órgão, no caso. Isso não é reabilitação. Reabilitar-se é reinserir-se na sociedade. É algo inerente ao próprio paciente. É um processo dele. Não é alguém que faz por ele, mas é ele que, com a sua ajuda, faz por ele próprio. Outras coisas interessantes em relação à CIF. A CIF não é um instrumento de avaliação. A CIF não é um índice. Os core sets, que são aqueles resumos da CIF, não são a CIF. Ok? Olhando para a CIF, você pode criar instrumentos de avaliação. Ou você pode pegar instrumentos de avaliação que já são usuais e
fazer uma leitura de seus resultados usando a codificação pela CIF. É o seu instrumento de avaliação, a sua escala, o seu teste específico, a sua avaliação clínica, que faz com que você chegue a conclusões. E você vai codificar essas conclusões com a CIF e com a CID. CID e CIF são instrumentos de classificação. Elas codificam resultados de avaliações, mas elas por si só não são instrumentos de avaliação. Você tem que usar instrumentos de avaliação. Escalas, questionários, testes específicos, exames complementares ou avaliações clínicas das mais diversas técnicas, métodos e técnicas que existem. A CIF é um índice? Não. Existem índices baseados na CIF, como é o caso do Movimento para a Vida, como é o caso do IFBR, já teve a versão alterada, já tem a versão modificada. Isso é a CIF? Não. Isso é um instrumento baseado na CIF, mas não é a CIF. Ok? Você pode usar CIF para fazer cálculos, né? Existem formas para fazer cálculo para incapacidade laboral, e eu gosto de falar funcionalidade laboral. Existem. A Tabela ESC é um. O método Ville é outro. São métodos de quantificação e qualificação da funcionalidade laboral baseados na CIF. Né? Então, a partir da CIF, você pode criar instrumentos, ou você pode ligar instrumentos existentes aos códigos da CIF. Ela funciona da mesma maneira que a CID funciona.